Imagina só, uma mãe entra na sala de parto, olha para seu bebê recém-nascido e congela. Por quê? Porque o bebê em seus braços tem exatamente as mesmas marcas do filho que ela perdeu 12 anos antes. Uma cicatriz no pescoço, um nódulo na cabeça, opacidade no olho esquerdo, idênticos aos do filho que morreu de câncer aos 2 anos. O caso de Patrick Christensen vai fazer você questionar tudo que acredita sobre vida e morte. Michigan, 1991. Uma cesariana de rotina se transforma no momento mais chocante da vida de uma família. Quando as enfermeiras entregam Patrick para sua mãe, ela mal consegue respirar. Diante de seus olhos não está apenas um bebê, mas a cópia exata do filho Kevin, que ela viu morrer 12 anos antes. A primeira marca, uma linha escura e curva no lado direito do pescoço de 4 milímetros. Exatamente onde Kevin recebeu quimioterapia. A segunda, um pequeno nódulo no couro cabeludo acima da orelha direita, no mesmo lugar onde Kevin teve o tumor biopsiado. A terceira, opacidade no olho esquerdo, que deixaria Patrick com visão reduzida, assim como Kevin. Mas isso era apenas o começo, porque quando Patrick completou 4 anos e meio, algo impossível começou a acontecer. Ele começou a falar coisas que só Kevin poderia saber. E então, Patrick começou a lembrar. A mãe de Patrick pensava que havia superado a dor da perda. Kevin havia morrido de câncer em 1979, com apenas 2 anos. Ela se separou do pai de Kevin, reconstruiu sua vida, casou novamente e teve outros 2 filhos antes de Patrick nascer. Mas o destino tinha outros planos. Kevin não foi uma criança comum. Aos 18 meses, começou a mancar. Um tombo quebrou sua perna esquerda e foi aí que tudo começou a desmoronar. Os médicos descobriram um nódulo no couro cabeludo e fizeram uma biópsia. O resultado? Câncer já com metástase. As radiografias revelaram diversos pontos anormais espalhados pelo corpinho. O olho esquerdo ficou protuberante e inflamado devido ao tumor. Kevin recebeu quimioterapia através de uma veia central no lado direito do pescoço. A área ficava inchada, mas ele era forte. Chegou até a receber alta do hospital. 5 meses depois, Kevin voltou ao hospital. Estava praticamente cego do olho esquerdo. Teve febre, tomou antibióticos e foi mandado para casa. 2 dias depois, Kevin se foi. 3 semanas antes de completar 2 anos. A dor foi devastadora. O casamento não resistiu. A família se separou. Mas, em 1991, quando Patrick nasceu, algo sobrenatural aconteceu. Não apenas as marcas físicas idênticas. Patrick também mancava da perna esquerda, sem nenhuma condição médica que explicasse isso. E aos 4 anos e meio, Patrick fez algo que fez sua mãe tremer. Patrick olhou para sua mãe e disse: "Mãe, você se lembra da minha cirurgia?" A mãe ficou confusa. "Patrick, você nunca fez cirurgia nenhuma, meu amor." E então, Patrick fez algo que mudou tudo. Ele apontou para a área acima da orelha direita, exatamente onde Kevin havia feito a biópsia do tumor, e disse: "Eu não lembro da cirurgia porque estava dormindo." Como uma criança de 4 anos podia saber disso? Como podia saber sobre uma cirurgia que aconteceu antes dele nascer? Mas a revelação mais arrepiante ainda estava por vir. Patrick começou a falar sobre voltar para sua antiga casa. Dizia que havia deixado a mãe lá. E quando ela perguntava que casa, Patrick respondia com detalhes precisos: a casa alaranjada e marrom. A mãe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa onde ela morava com Kevin era laranja e marrom. Um dia, algo ainda mais impossível aconteceu. Patrick viu uma foto de Kevin. Normalmente, as fotos do menino falecido não ficavam expostas na casa para não causar dor. Patrick olhou para a foto e disse com toda a naturalidade: "Esse sou eu." A mãe não conseguia mais ignorar. As evidências estavam se acumulando. As marcas físicas idênticas, a dificuldade para andar,
As lembranças impossíveis. Seria possível que Kevin tivesse voltado? Desesperada por respostas, ela procurou Carol Bowman, uma especialista em casos de reencarnação infantil. E Carol disse algo que mudou completamente a perspectiva da família sobre o que estava acontecendo. Você precisa investigar isso cientificamente, disse Carol Bowman. Carol Bowman era autora de 2 livros sobre crianças que falam de vidas passadas. Ela havia estudado centenas de casos similares. E o que ela ouviu sobre Patrick a deixou impressionada. As marcas de nascença correspondentes, as lembranças específicas, os comportamentos, isso não é coincidência. Carol explicou à mãe de Patrick durante suas longas conversas telefônicas. Carol ofereceu orientação sobre como lidar com as memórias de vidas passadas que estavam surgindo. Mas mais importante, ela contatou os especialistas mais respeitados do mundo nessa área. Em 1996, quando Patrick tinha 5 anos, 2 pesquisadores chegaram à casa da família em Michigan. Não eram pessoas comuns. Um deles era o Dr. Ian Stevenson, o maior especialista mundial em casos de reencarnação, professor de psiquiatria da Universidade de Virgínia. O outro era o Dr. Jim Tucker, que continuaria essa pesquisa revolucionária. Eles vinham investigar cientificamente o caso de Patrick. O que eles descobriram foi extraordinário. Os pesquisadores examinaram e fotografaram cada marca de Patrick. A cicatriz no pescoço, uma linha curva, escura, de exatos 4 milímetros, idêntica ao local da quimioterapia de Kevin. O nódulo na cabeça, difícil de ver, mas fácil de sentir ao toque, exatamente onde Kevin teve o tumor. Eles documentaram a opacidade no olho esquerdo de Patrick e conseguiram cópias de todos os exames oftalmológicos. Observaram Patrick andar e confirmaram. Ele realmente mancava da perna esquerda, sem nenhuma condição médica que explicasse. Então fizeram algo decisivo. Conseguiram o prontuário médico completo de Kevin. Cada detalhe da doença, cada procedimento, cada localização das lesões, tudo batia perfeitamente com as marcas de Patrick. Mas a investigação científica reservava ainda uma surpresa final. Os pesquisadores decidiram fazer o teste definitivo. Eles levaram Patrick, então com 5 anos, para a casa onde Kevin havia vivido com a mãe. A casa laranja e marrom que Patrick mencionava em suas lembranças. Seria a prova final? Infelizmente, Patrick tinha dificuldades na fala. Às vezes era difícil entendê-lo. Ele não disse nada que indicasse definitivamente que reconhecia a casa. Mas os pesquisadores já tinham evidências suficientes. O Dr. Stevenson incluiu o caso de Patrick em seu monumental trabalho científico, Reincarnation and Biology, um estudo com 225 casos de crianças que apresentavam marcas de nascença correspondentes a feridas de pessoas falecidas. Patrick não estava sozinho. Ao redor do mundo, centenas de crianças apresentavam evidências similares. Crianças que nasciam com marcas que correspondiam exatamente a ferimentos fatais de pessoas que morreram antes delas nascerem. Como Chanai Chomalaiwong, na Tailândia, que nasceu com 2 marcas, uma pequena e arredondada na nuca, parecida com o orifício de entrada de bala, e outra maior na testa, similar ao orifício de saída. Aos 3 anos, ele começou a falar da vida de um professor que foi alvejado pelas costas, ou Purnima Ekanayak, que fez 20 declarações precisas sobre um fabricante de incenso morto em acidente de bicicleta a mais de 200 quilômetros de sua casa. Ela até nomeou corretamente marcas de incenso que não existiam em sua região. Para a mãe de Patrick, a investigação científica trouxe uma mistura de alívio e arrepio. Alívio porque finalmente tinha uma explicação para o inexplicável. Arrepio porque significava que Kevin realmente havia voltado para ela. Mas isso levantava uma questão ainda mais profunda sobre a natureza da vida e da morte. Se Patrick era realmente Kevin reencarnado,
O que isso significava para nossa compreensão da existência? O Dr. Stevenson, após décadas estudando milhares de casos, chegou a uma conclusão revolucionária. A consciência pode existir independentemente do cérebro. Nossa mente, nossa essência, nossa alma, chame como quiser, pode sobreviver à morte do corpo físico. A pesquisa revelou padrões fascinantes. 70% das personalidades anteriores morreram de forma não natural, mortes violentas, súbitas ou traumáticas, como se a intensidade da experiência criasse uma ligação mais forte que facilitaria a reencarnação. Kevin morreu jovem, de uma doença dolorosa. Sua morte foi traumática para ele e devastadora para a família. Seria essa a intensidade emocional que o trouxe de volta? Patrick não apenas tinha as marcas físicas, ele mantinha características comportamentais similares às de Kevin. A forma como reagia a certas situações, pequenos gestos, preferências inexplicáveis. A mãe começou a perceber que não era apenas o corpo que lembrava. Era como se a personalidade de Kevin estivesse de volta. Mas isso levantava questões perturbadoras. Se as pessoas podem reencarnar, por que apenas algumas crianças se lembram? Por que outras não? A teoria é que as crianças que se lembram de vidas passadas são exceções. Talvez tenham questões em suspenso que as mantêm ligadas às experiências terrenas. Como fantasmas presos por mortes traumáticas, algumas consciências podem retornar ao invés de seguir para outro plano. Para a família de Patrick, aceitar essa realidade trouxe conforto, mas também desafios. Como tratar uma criança que pode ser a reencarnação do filho falecido? Patrick era Patrick ou Kevin? A resposta viria quando Patrick crescesse e suas lembranças começassem a desaparecer. Um dos aspectos mais intrigantes dos casos de reencarnação é que as lembranças não duram para sempre. À medida que as crianças crescem, as memórias da vida anterior começam a desvanecer, como sonhos que se dissipam ao amanhecer. Com Patrick não foi diferente. As lembranças nítidas dos 4 e 5 anos começaram a ficar mais vagas aos 6, 7 anos. Era como se a personalidade de Kevin estivesse gradualmente dando lugar à de Patrick. Isso levanta uma questão fascinante. Se Patrick era Kevin reencarnado, em que momento Kevin partiu definitivamente e Patrick se tornou sua própria pessoa? Os pesquisadores acreditam que isso é natural. A reencarnação não seria uma possessão permanente, mas sim uma transição. A consciência anterior gradualmente se integra ou se afasta, permitindo que a nova personalidade se desenvolva plenamente. Mesmo com o desaparecimento das lembranças, as marcas físicas permaneceram. Patrick cresceu com sua cicatriz no pescoço, o nódulo na cabeça, a opacidade no olho e a leve dificuldade para andar. Evidências permanentes de uma conexão que transcende a explicação científica convencional. O caso de Patrick e outros similares estão forçando a comunidade médica a repensar certas questões. Como explicar defeitos de nascença que correspondem perfeitamente a ferimentos de pessoas falecidas? Como entender o surgimento espontâneo de conhecimentos que a criança não poderia ter adquirido? Marcas de nascença sempre foram consideradas coincidências ou caprichos genéticos. Mas, quando uma criança nasce com 3 marcas correspondentes às lesões específicas de uma pessoa falecida e ainda desenvolve lembranças detalhadas dessa vida, a coincidência se torna estatisticamente impossível. A família aprendeu a viver com essa realidade extraordinária. Patrick cresceu sabendo de sua história única, mas desenvolvendo sua própria identidade. A mãe encontrou paz sabendo que, de alguma forma, Kevin havia retornado para se despedir adequadamente. Mas o caso de Patrick é apenas um entre milhares documentados ao redor do mundo. A pesquisa do Dr. Stevenson documentou mais de 3.000 casos similares em 6 continentes. Na Índia, crianças nascem lembrando-se de vidas em vilarejos distantes, descrevendo com precisão pessoas e lugares que nunca viram. No Líbano,
Meninos e meninas relatam detalhes íntimos de famílias que viveram décadas antes de eles nascerem. Na Turquia, crianças falam idiomas que nunca aprenderam. Cada caso seguia o mesmo padrão. Lembranças que surgem entre 2 e 5 anos. Detalhes impossíveis de serem conhecidos. E gradual desaparecimento das memórias conforme a criança cresce. Por décadas, a comunidade científica mainstream rejeitou esses estudos. Impossível, diziam. Não há base científica, argumentavam. Mas as evidências continuavam se acumulando. O Dr. Stevenson, respeitado professor universitário, aplicou o método científico mais rigoroso possível. Verificação independente, documentação médica, entrevistas com múltiplas testemunhas, investigação de possíveis fontes de informação normal. Em caso após caso, as explicações convencionais se mostravam inadequadas. Hoje, a Universidade de Virgínia mantém a divisão de estudos perceptuais, continuando essa pesquisa. O Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson, já estudou mais de 2.500 casos adicionais. Outros pesquisadores ao redor do mundo começaram a levar o fenômeno a sério. Hospitais na Índia documentam rotineiramente casos de reencarnação. Universidades europeias iniciaram estudos sobre consciência e sobrevivência. Se esses casos são autênticos e as evidências sugerem que são, isso revoluciona nossa compreensão sobre a natureza da consciência, a relação entre mente e cérebro, a possibilidade de vida após a morte, o significado da existência humana. Patrick Christensen cresceu e se tornou um adulto normal. As lembranças de Kevin se foram, mas as marcas físicas permaneceram como lembrança permanente de sua história extraordinária. Ele vive uma vida comum, sabendo que foi parte de algo maior que nossa compreensão atual da realidade. Mas há ainda uma pergunta que persiste. Se a reencarnação é real, o que isso significa para você? A pergunta que todos fazem depois de conhecer casos como o de Patrick é: eu também vou reencarnar? Vou encontrar meus entes queridos novamente? A resposta é complicada. As crianças que se lembram de vidas passadas podem constituir um grupo especial. Talvez nem todos reencarnemos, ou talvez nem todos nos lembremos. As evidências sugerem que mortes traumáticas, súbitas ou questões emocionais não resolvidas podem criar vínculos mais fortes que facilitam o retorno. Kevin morreu muito jovem, de forma dolorosa, deixando uma mãe devastada. Esse trauma emocional intenso pode ter criado a ponte que o trouxe de volta como Patrick. Para muitas famílias que perderam entes queridos, especialmente crianças, esses casos trazem esperança. A ideia de que a morte não é o fim absoluto, de que existe alguma forma de continuidade, oferece conforto em momentos de dor profunda. A mãe de Patrick, Kevin, encontrou paz sabendo que, de alguma forma, seu primeiro filho havia retornado para uma segunda chance de vida. Mas a reencarnação também levanta questões complexas. Se Patrick é Kevin, como tratar essa dualidade? A família deve enfatizar as semelhanças ou focar no desenvolvimento da nova personalidade? Os especialistas recomendam equilíbrio, reconhecer a conexão especial, mas permitir que a criança desenvolva sua própria identidade. Casos como o de Patrick estão mudando lentamente nossa visão de mundo. Forçam-nos a considerar possibilidades que desafiam nossa compreensão atual da realidade. Se a consciência pode sobreviver à morte do corpo? Se memórias podem ser transferidas entre vidas? Se existem dimensões da experiência humana que ainda não compreendemos completamente? O caso de Patrick Christensen não prova definitivamente a reencarnação, mas oferece evidências tão extraordinárias que é impossível ignorar. E talvez, apenas talvez, nos force a repensar tudo o que achávamos saber sobre vida, morte e o mistério da existência humana. A história de Patrick Christensen nos leva a uma conclusão inevitável. Existem mistérios na experiência humana que nossa ciência atual ainda não consegue explicar completamente. Um bebê
nasce com 3 marcas físicas idênticas às lesões de uma criança que morreu 12 anos antes. Desenvolve a mesma dificuldade para andar. Aos 4 anos, começa a relatar memórias impossíveis de uma vida que nunca viveu. Reconhece fotos, descreve lugares, lembra de procedimentos médicos. Coincidência? Impossível. Fraude? Improvável, considerando a documentação científica rigorosa. Algo além de nossa compreensão atual? Muito provável. O caso de Patrick nos ensina que talvez a morte não seja o final absoluto que imaginamos, que existe uma continuidade da consciência que transcende os limites físicos do corpo, que o amor entre pais e filhos pode ser tão poderoso que nem a morte consegue rompê-lo completamente. Para a mãe que perdeu Kevin e ganhou Patrick, isso significou uma segunda chance de amar, cuidar e se despedir adequadamente. Quantas vezes você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém que acabou de conhecer? Quantas vezes visitou um lugar pela primeira vez e teve a sensação de já ter estado ali? Quantas vezes sonhou com cenários e pessoas que pareciam reais demais para serem apenas produtos da imaginação? Talvez esses momentos sejam ecos de algo maior. Hoje, a pesquisa sobre reencarnação continua em universidades respeitadas. Os métodos são rigorosos, a documentação é meticulosa, as evidências são verificadas independentemente. Não é mais uma questão de crença, mas de investigação científica séria. O Dr. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, continua documentando casos novos. Cada história adiciona mais uma peça ao quebra-cabeças de nossa compreensão sobre a natureza da consciência. Patrick cresceu e se tornou um jovem normal. As lembranças de Kevin desapareceram, mas seu caso permanece como uma das evidências mais convincentes de que existe algo além da morte física. Sua história inspirou pesquisadores, confortou famílias enlutadas e abriu mentes céticas ao redor do mundo. A história de Patrick Christensen foi documentada pelo Dr. Ian Stevenson em Reincarnation and Biology e pelo Dr. Jim Tucker em Life Before Life. Esses pesquisadores dedicaram suas carreiras a investigar cientificamente esses fenômenos extraordinários. No final, o caso de Patrick nos lembra que somos mais do que apenas corpos físicos temporários. Somos consciências eternas, conectadas por laços que transcendem tempo e espaço. E talvez, apenas talvez, aqueles que amamos e perdemos não estejam realmente tão longe assim. A morte pode ser apenas uma transição, não um fim. E o amor pode ser verdadeiramente eterno. Inscreva-se no canal Círculo das Vidas para mais histórias extraordinárias que desafiam nossa compreensão da realidade. Curta este vídeo se ele impactou você e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história incrível. Nos comentários, conte. Você já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Já sentiu conexões inexplicáveis com pessoas ou lugares? Sua história pode ser a próxima que iremos investigar. Até a próxima jornada pelos mistérios da existência humana.